todo mundo já sabe o nome, mas vou repetir aqui. Ela veio do Brasil, um turnê aqui no Japão, e nós fomos agraciados a presença dela aqui hoje. É a Maristela Santos. Antes de darmos início na palestra, eu vou pedir para que o Sérgio, nosso companheiro, nosso trabalhador, ele vai fazer a prece de abertura. Tudo bem? Então, Sérgio, onegaishimasu. Olá, boa noite. Todos estão passando bem? Graças a Deus. Meu nome é Sérgio Nagal. Agradecemos a presença de todos os senhores aqui. Estamos também muitíssimos gratos com a vinda da palestrante internacional, a senhora Maristela Santos, aqui nesta casa de estudos e de oração. Se nós observarmos em muitas famílias, sempre existe algum tipo de pessoas que temos algum tipo de dificuldades de convívio em nosso dia a dia. Pessoas da nossa família, no nosso trabalho, os quais nos fazem refletir. Por que as coisas são assim? As nossas famílias são um verdadeiro laboratório de reajustes necessários, que os dirigentes que regem a vida nos convocam a haver um acerto entre as partes. Precisamos pôr em prática um ensinamento simples, mas que muita gente não compreende, que é a prática de perdoar e pedir perdão das ofensas, para que tenhamos mais liberdade e sermos mais felizes. Façamos agora um trabalho com Cristo. Vamos fechar os nossos olhos para que possamos nos conectar com o que há de mais puro da espiritualidade superior. Respiremos profundamente, inalando o ar pelo nariz, segurando e soltando pela boca. Isso mesmo. Busquemos em nossas mentes a imagem serena de Jesus, o mestre amigo de todas as horas, de todos os momentos. Vamos ouvir na acústica da nossa alma as suas palavras doce e meiga. Onde duas ou mais pessoas sinceramente estiverem reunidas em meu nome, ali estarei presente. E sabemos, querido Mestre Jesus, com a sua presença se fará aqui nesta reunião, através do seu evangelho de amor, de luz e de sabedoria. Que a nossa expositora Maristela Santos possa estar intuída e inspirada para nos passar uma mensagem simples e compreensível, e que possamos estar relaxados e receptivos para assimilarmos os seus ensinamentos. Pedimos também, Senhor, pelo alívio de todos aqueles irmãos e famílias que sofreram os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, que no dia de hoje, 6 de agosto, temos a lembrança daqueles dias. Rogamos, querido Mestre Jesus, a sua bênção e permissão para o estudo dessa noite. Graças a Deus, que assim seja. Olha, pessoal, vamos dar início à palestra e vamos recebê-la com uma grande salva de palmas, a Maristela Santos. Boa noite a todos. Que a doce presença do Mestre Jesus se faça sempre presente, realmente, nas nossas vidas, em nossos corações. E quando buscamos no seu Evangelho de amor e de luz, um roteiro seguro para as nossas vidas. Nós, hoje, quando nos
olhamos, quando nos vemos, e nos percebemos já com os albores da inteligência, do raciocínio, muitas vezes nos esquecemos que o nosso princípio, o princípio inteligente, caminhou por milênios até que hoje pudéssemos estar aqui, com raciocínio, com discernimento, com desenvolvimento das emoções. Quando a gente lembra do início, do ser da área intelectual, a gente vai lembrar lá daqueles homens da caverna, onde o instinto muito necessário se fazia presente para que pudesse sobreviver. O instinto é muito importante. Se não fosse aquilo, não haveria perpetuação das famílias, dos gêneros, das raças. Então, naquele momento, nós enfatizávamos muito mais as conquistas da matéria, as conquistas da área da sobrevivência, tanto na alimentação, quanto no abrigo, quanto as questões sexuais, porque isso assim se fazia necessário. Naquele momento, quando aqueles homens, que fomos nós, éramos surpreendidos por feras, por grupos contrários, que opções se tinham? Ou se fugiam, ou se enfrentavam, ou se paralisavam. E assim nós fomos, a cada momento, fazendo nossas escolhas. Algumas vezes fugimos, abandonamos nossas famílias, outras vezes ficamos e fomos devorados, até que aprendemos a sobreviver, a nos indignar com algumas coisas para sentirmos raiva, que é aquela emoção necessária para nos combater tudo aquilo que estava indo contrário à nossa necessidade de sobrevivência. Então, naquele momento, o clamor era o clamor de guerra, era o clamor da sobrevivência, era o clamor da matéria, era o clamor de cada um por si, depois cada clã pelo seu próprio clã. Mas a cada fase do espírito humano, ele se desenvolve, tudo evolui, tudo progride. E aquela criatura, que naquele momento era importante, essa mensagem de sobrevivência, recebeu um convite do Cristo. Uma nova fase, um novo apelo se fez. O apelo da misericórdia, o apelo da brandura, o apelo do perdão. Então, a cada momento que nós vamos conquistando-se determinadas situações nas nossas cabeças evolutivas, quando aquilo é fixado, nós somos convocados a uma nova fase. É como se nos dissesse assim: vocês aprenderam a sobreviver? Aprenderam a ganhar o pão de cada dia? Aprenderam a se proteger, a criar suas casas? Aprenderam a defender as vossas famílias? Aprenderam a lutar? Era preciso. Agora vamos a um outro aprendizado. Vamos aprender a perdoar. Vamos perdoar. Esse é o convite de Jesus quando nos fala de misericórdia, que é aquela emoção que o outro nos convida para um comportamento diferente perante a vida. Então nós poderemos pensar que todas as vezes que nós que aqui estamos, porque todos que aqui estamos temos em comum, temos como afinidade principal Cristo, Jesus. Todos que aqui estamos somos bem aquelas almas doentes e sofridas, imperfeitas, com uma série de dificuldades, que no imenso esforço buscam tentar compreender as lições de Jesus, não mais para tê-las de cor, para se fazer inchados como os antigos fariseus, mas sim que de pouco a pouco, dia a dia, possamos vivenciar a nossa crença a cada dia, nas nossas vidas de relação. Pensamos assim: ontem, lá atrás, para que eu sobrevivesse, eu precisava eliminar o companheiro.
que atrapalhem os meus planos, que atrapalhem o meu objetivo, que atrapalhem a minha expectativa de ser feliz. E hoje, eu quero ser feliz? Quero. Todos continuamos com necessidade de sobrevivência e queremos ser felizes, mas não mais a qualquer preço. O nosso padrão é Jesus. Busquemos sim a nossa felicidade. Busquemos sim ficarmos bem, contanto que não perturbemos a lei de Deus, contanto que não sejamos infratores de tudo aquilo que Jesus nos deixou, que é a lei de amor, de justiça, de caridade. Portanto, todas as vezes que tivermos um objetivo e uma expectativa, temos que nos movimentar, sim, para conquistar, mas observarmos se, em nome dessa conquista, iremos prejudicar alguém, se iremos fazer mal ao próximo. Não queremos mais, então. Isso nós já fizemos antes. Nós já fomos guerreiros, nós já vencemos batalhas, nós já conquistamos. Nós já fizemos as nossas vontades, nós já reencarnamos inúmeras vezes para atender os nossos caprichos e a nossa personalidade ainda tão egocêntrica. Hoje, a gente começa a reencarnar para dizer assim: não fui feliz ainda. A minha vontade ainda é muito imatura, é muito caprichosa. Eu vim para aprender com Jesus. Portanto, eu não reencarno mais para fazer a minha vontade. Tentarei seguir o Cristo, e quando Ele diz: eu não desci do céu para fazer a minha vontade, e sim para fazer a vontade de meu Pai. Quando Paulo de Tarso nos dizia: não sou eu, mas quem vive é o Cristo que vive em mim. É para isso que nós estamos caminhando, para que um dia possamos realmente nos sentirmos vivenciando as lições do Cristo. Num primeiro momento, nós estamos recebendo uma lição nova. Apesar de 2016 anos, essa lição ainda é nova aos nossos corações, porque nós somos criaturas com muita dificuldade de aceitar a questão da solidariedade, da fraternidade, de oferecer ao outro a mesma parte que eu quero para mim. Ainda somos criaturas muito egoístas. Então, dia a dia, nós buscamos, de uma certa maneira, observarmos o que está em confronto com a lei do Cristo, com o padrão do Cristo. Então, meu padrão não é mais aquele modelo social que um dia me ofereceram e até hoje continuam me oferecendo, ou lá o astro de televisão, ou aquele grande empresário, ou aquele grande político. Aquele modelo não serve mais. O meu modelo, o meu padrão é Jesus. Ele é o único amigo incondicional que de maneira alguma irá nos decepcionar. Porque os outros são pessoas humanas. Por mais o outro seja compreensível, por mais o outro tenha conhecimento da lei de Deus, ele é uma criatura humana passível de erro. Então ele não é meu modelo. Meu modelo é o Cristo. É aquele momento que então essa lição nova nos chega, e a doutrina espírita é justamente essa possibilidade de uma reencarnação para modificarmos antigos objetivos, antigos preconceitos, antigas dificuldades. Ontem, a nossa voz era o eu, primeiro o meu, a minha família, os meus interesses, o meu ego, o meu amor próprio. A lição do Cristo vem falar de uma família universal. A gente começa a entender que a minha família não são apenas aqueles membros que têm o meu sobrenome. A minha família são todos que são filhos de Deus, são todos que fazem a vontade do meu Pai. Então a família cresce. A família, quando a gente olha assim, todos somos irmãos. Nós temos em comum o mesmo Pai. Nós temos em comum as mesmas dificuldades. E por isso nós estamos aqui. Porque aquele que não tem dificuldade, aquele que já aprendeu essa lição do Cristo e já coloca em prática, ele não reencarna mais na Terra. Ele já está em outro plano, em outro planeta, ou estaria aqui como um missionário, que, tirando por mim, não é o meu caso. Não sei quanto aos senhores. Mas a gente começa a perceber que a maioria de nós ainda está aqui para aprender.
Então é aquela lição nova que o mestre nos empresta, que nos oferece. Quem é o mestre? Mestre é aquele que sabe fazer. Mestre é aquele que vivenciou aquela situação. Por isso ele é chamado de mestre. Ele conhece profundamente cada uma daquelas questões. Ele é chamado de mestre. Então ele nos trouxe uma lição nova. Nos trouxe a boa nova. O chamamento para o desenvolvimento do sentimento, das boas emoções, da amizade, do amor ao próximo, do perdão. Essa lição nova, nós começamos a observar quantas reencarnações nós já vemos falando sobre ela, por diversos núcleos religiosos, com as suas diferentes interpretações. Mas chega um momento, nessa atual reencarnação, como espíritas, vemos a possibilidade de renovarmos esses conceitos. É quando a gente fala assim: para que a gente reencarnou? Para manter aqueles antigos conceitos? Aquelas antigas superstições? Aquelas antigas fantasias? Todos aqueles preconceitos ainda enraizados de raça, de cor, de credo? Foi para isso? Não. Se fosse para isso, a gente continuava no plano espiritual, não é mesmo? Se a gente veio para cá, é para aprender. E só se aprende observando como eu faço e qual o padrão do Cristo. Então eu tenho que me conhecer para comparar o meu modelo de vida, a forma que eu vivo e como Jesus nos ensina. Lógico que teremos imensas dificuldades. A gente pensa assim: bem, eu já tinha aprendido, nos outros tempos de sobrevivência, que toda vez que eu era atacada, eu revidava. Toda vez que eu era atacada, eu me punha sobre o outro e o dominava com a minha vontade. E hoje eu começo a pensar: o que Jesus me fala quando eu sou atacada? O que Jesus me deixou de padrão de quando eu sou perseguida? E como eu faço? Então eu começo a comparar e percebo que eu não estou muito longe desse padrão do Cristo. Mas é natural, porque é uma lição nova. Por mais tempo reencarnatório já temos. É uma lição nova ainda não foi fixada na nossa alma. O dia que essas lições estiverem fixadas em nossa alma, nós estaremos não mais no manual, e sim no automático. Portanto, quando eu tenho dúvida, como eu não sei o que faço, eu abro o Evangelho, porque eu estou no manual. O que o manual diz? O que esse Evangelho, que é a bússola, me fala sobre esse assunto? Eu leio, eu reflito e eu penso: mas olha como eu faço. Olha como eu tenho que fazer um dia. Então eu já começo a caminhar naquela direção. Até que um dia, esses conhecimentos estarão tão interiorizados. Por isso a importância de lermos repetidamente, indefinidamente, o Evangelho de Jesus, da forma mais sentida possível, para que de um momento nós já reencarnemos com essas lições fixadas em nossa alma e nós seremos automaticamente bons. A gente não precisa mais perguntar. A gente já faz. A gente já é. Quantas pessoas não são espíritas, não são católicos, não são budistas, não têm um rótulo? E muitas nem precisam, porque elas são. Elas não estão em rótulo algum. Elas já têm essa conquista na alma. Elas já são automaticamente boas. Elas não reagem, elas agem. Elas não são mais reativas. Elas não buscam mais a sobrevivência do corpo físico, que já entenderam que esse corpo constrói, destrói, tantas vezes quanto forem necessárias. E tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu desenvolvo, tanto do meu lado moral, como do meu lado intelectual, é capitalizado, pertence ao meu arcabouço moral, que é meu tesouro, que farei uso no momento oportuno, nas reencarnações vindouras. Por isso, nada que aprendemos hoje, independente da nossa idade e da nossa dificuldade, seria um tempo perdido. Seria uma lição que estamos fixando. É difícil?
Ainda é. E quando a gente pensa o que é o perdão, né? Quando a gente começa a pensar o que é o perdão, o que significa perdoar? Por que é difícil perdoar? Porque nós somos criaturas ainda muito orgulhosas. Nós temos um amor próprio muito exacerbado. E toda vez que alguém contraria esse meu amor próprio e me bota em perigo, e se me bota em perigo, eu retorno a esse instinto, a essa criatura ainda tão rudimentar, que eu sei fazer automaticamente, de inúmeras reencarnações por processos genéticos, né, assimilações genéticas, foi sendo automatizado biologicamente. A nossa respiração é automatizada, o nosso estômago e algumas dessas emoções. A percepção de olhar o mundo também começou a ser, de uma certa maneira, automatizada. Então eu me vejo em perigo. Este é o meu amor próprio. E o meu egoísmo? A vida só pode ser vista da forma que eu olho. Quando você vê de uma forma diferente da minha, você me coloca em risco. Eu me sinto insegura, eu não vou te perdoar. E a minha vaidade? Que é aquela imagem tão distorcida que a gente traz da gente, né? A gente ainda se acha naquele momento reencarnatório. Eu costumo brincar até que às vezes a gente percebe que a gente é muito ventilador fraquinho se achando ar-condicionado potente, né? A gente tem essa distância do que a gente pensa do que é e realmente a gente é. A gente ainda tem muita dificuldade. Então, quando o outro nos compara, quando o outro não nos trata como acreditamos que deveríamos ser tratados, não como te perdoar. Você me coloca em perigo e eu retorno ao meu automatismo, que é reativo. E por isso, nós estamos aqui, juntos, estudando, mais uma vez, o que Jesus fala sobre isso. Então, o significado do perdão é a paz. O significado do perdão é conceder ao outro uma nova oportunidade, um tempo e espaço, para que aquelas situações sejam melhor administradas. Então a gente percebe, é fácil? E se nós pensássemos, por que Jesus nos disse, perdoai para que o vosso Pai lhe perdoe? Porque isso é da lei de causa e efeito. Eu só serei perdoado à medida que eu perdoo. Eu só receberei amor na medida que eu amo. Eu só receberei gentileza na medida que eu for gentil. A vida é um eco. E alguns dos ecos que a gente acha que é hoje, mas eu faço tão bem, e o meu eco não está funcionando bem. Mas a gente não pode esquecer que hoje a gente está colhendo plantações de ecos anteriores, de vidas anteriores. Porque nós somos criaturas com uma personalidade ainda muito agressiva. Nós não somos muito truculentos nas defesas dos nossos interesses. Hoje, somente hoje, começamos a perceber a luz do Cristo. Começamos a perceber a necessidade de mudança. Então também temos que compreender que a natureza não dá salto. É um passo de cada vez. E assim a gente passa a se observar, mas se observar com ternura. A gente lembra de Jesus no momento que ele foi preso no horto. O que Pedro fez? Pedro puxou a espada, corta a orelha de Malcolm, né, que era justamente o servidor. O que Jesus fala? Embainha tua espada. Aquele que matar pela espada perecerá. Lei de causa e efeito. Muito claro. Portanto, quando eu não perdoo o outro, quando eu olho para o outro com raiva, não é com raiva porque se eu não perdoo, eu estou com mágoa, eu envolvo o outro de quê? De fluidos. Eu não estou fazendo um envolvimento apenas mental e moral, eu estou fazendo um envolvimento fluídico.
eu estou encostando no outro um fluido muito desacordo, muito ressentido, muito amargo, pela lei de causa e efeito, um bumerangue vai chegar lá e vai acontecer o quê? Vai voltar para cá. Muitas vezes potencializado, porque eu permiti essa primeira lançada. Por isso que Jesus nos aconselhou a perdoar. E às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu vou perdoar e fica tudo por isso mesmo? Ele não tem que se ficar com a lei? A lei não é problema nosso. A lei é de Deus. A gente sempre tem que pensar assim, a lei é de Deus. Na realidade, quando nós perdoamos o outro, ele continua com débito com a lei. Eu é que me libero dele. Eu é que não dou brecha para aquele plug da tomadinha dele. Eu é que saio da alça de mira dele, digamos assim. Mas ele vai ter que se ficar com a lei. É como se fosse assim. Eu devo um dinheiro a alguém e demorei muito tempo juntando essa quantia, chego para essa pessoa fala, oh, essa quantia, eu não preciso mais que você me devolva, eu sou muito rico, muito obrigado, fica contigo, realmente eu não preciso. Mas eu vou ter que, vai vir alguém, no lugar daquela criatura, cobrar esse valor. Então, quando a gente percebe que muitos dos nossos cobradores dessa atual reencarnação já não são aqueles que nós realmente prejudicamos. Muitos deles já foram embora, já evoluíram, não estão mais atrás dessa dívida não, mas a lei coloca aquele que estava na situação similar para nos cobrar. Então nós vamos pagar ao outro em nome daquele. A lei vai funcionar assim. Nós recebemos um novelo bonitinho de lã, sabe, um novelo bonitinho, todo organizadinho. E a gente sai fazendo um montão de norma. A gente sai embaralhando esse novelo, complicando a vida nossa e a dos outros, e depois nós somos herdeiros de nós mesmos. Na próxima reencarnação, a gente recebe o mesmo novelo e diz assim, então agora você aprenda a tirar esses nós que você fez e transformar esse nó em laço de afeto. Quem vai ter que desfazer o nó? Eu. Quando a gente começa a raciocinar, a gente não é bom, mas já é inteligente, já sabe fazer conta, né? Menos nó, melhor, não é assim? Menos é mais. Quanto menos problema eu tiver, melhor eu fico. Então a gente já começa a descobrir que entre brigar com o outro para ter razão em meu ponto de vista, eu me lembro assim, eu quero é ser feliz, eu quero é ter paz, eu quero é ter reencarnações melhores. Deixa o outro ficar com a razão, ele faz tanta questão que ele fique com a razão dele. Não vamos lutar por ponto de vista. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu acredito, eu sei o que eu penso. Deixa o outro. É bobo ainda, precisa disso. E a gente começa. Há uma pergunta que poderíamos fazer assim: a quem nós devemos perdoar? Quem é que nós devemos perdoar? Na época de Jesus, a lei é a lei mosaica, dente por dente, olho por olho, costela por costela, braço por braço. E a gente fala que é absurdo, que lei severa. Não, gente, aquilo já era direito de ponta. Porque antes de Moisés não havia proporcionalidade de lei. Não havia o que nós chamamos de legítima defesa. Então, se uma pessoa me ferisse a perna, eu matava o pai, a mãe, o filho. Você fala, por causa de uma perna? Sim. Era o impulso que eu tivesse. Então Moisés, quando traz a lei, quando traz o talião, que é dente por dente, ou seja, você me quebrou um dente, eu só vou quebrar um dente seu. Puxa, já está legal, não está? Antes eu quebrava a dentadura inteira da criatura, é só um. Já começamos a perceber que o direito começou a evoluir. A gente tem que observar essas questões em tempo e espaço.
tempo de Moisés. Então, na lei mosaica, ele dizia o seguinte: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. É aquela questão que muitos de nós estamos na lei de Moisés, né? Para os meus amigos, tudo. Para os meus inimigos, até o que não tiver um arranjo de problema, não é? Porque nós temos um problema e a gente fala 2 pesos e 2 medidas. Para fulano, eu sou compreensivo, principalmente se for o meu caso, né? A gente sabe se justificar também, né? Eu fiz isso, por aquilo, porque fulano fez eu fazer isso. A gente tem uma dificuldade muito grande de assumir responsabilidade. Dizem que, né, apesar do folclore, a gente sabe que é um folclore de Adão e Eva, vamos deixar isso bem claro, desde daquela época de Eva e Adão, ninguém assumia a responsabilidade, né? Perguntaram a Adão: foi você? Ele apontou o dedo, não foi Eva. Eva falou: eu não, foi a serpente. Desde aquela época a gente aponta o dedo para arranjar um culpado da história, porque é muito difícil assumir que a gente erra. Por que será que é tão difícil a gente assumir que a gente erra, que a gente precisa de ajuda? Porque seria ter que renovar, reconstruir toda a ideia que eu construí a meu respeito. E está tão cômodo isso. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo outro, eu acho isso, isso já está tão prontinho, isso já trago de outras encarnações. E eu repito, são clichês. O que você acha disso? Aí eu respondo: E por que gosta daquilo? Eu acho aquilo outro. E um dia, de repente, a gente para: por que eu acho isso? Por que eu não gosto desse tipo de pessoa? Tive algum problema? Fez alguma vez fez algum mal? Qual o motivo? Não sei. Eu aprendi a repetir modelo educacional, modelo cultural que eu recebi na minha escola, da minha sociedade que eu vivo, no meu país, no meu estado, no meu continente. Eu replico, sem a menor avaliação. Papagaio de pirata. E a gente se vê repetindo opiniões, muitas vezes tão descaridosa, e a gente pergunta: por que é tão difícil? Porque eu vou ter que reformular. A natureza detesta o vazio, o vácuo, portanto eu não posso eliminar alguma coisa pelo nada. Eu sempre tenho que retirar em substituição a uma outra coisa. Portanto, para eu tirar um qualificativo que me traz infelicidade, eu tenho que encontrar a virtude e começar a desenvolvê-la para substituir. Eu não fico com vazio. Não há como destruir isso. Sou eu. Eu não posso. Eu tenho uma personalidade montada que foi formatada por inúmeras reencarnações. O que eu posso é, como as donas de casa sabem, os homens também, abrir a minha gaveta, olhar aquela peça e pensar: isso não combina comigo? Isso aqui é do meu tamanho mesmo ainda? Por que eu guardo isso com tanto carinho? Isso não me serve para mais nada. E outras peças a gente olha e fala assim: eu tenho um carinho por isso, não adianta que eu não vou. Nessa sainha número 36, não adianta que eu vou jogar fora. Só pegada ela. Mas pelo menos vamos reconhecer que ela não vai servir, mas que você é pegada. Mas a gente tem que reconhecer que ela não vai servir. Até que um momento a gente vai falar: que bobagem, passo para quem vai usar. Para mim isso não serve mais. Então é aquela hora que eu começo a mexer na minha gaveta e olhar objetos e falo: para que eu guardo isso? Lembrança? Lembrança de quê? Que melancolia é essa? Se eu tenho futuro, se eu preciso esvaziar para entrar, como eu posso tomar um chá quente novo se a minha xícara está cheia de chá frio, não é? Eu tenho que esvaziar para ter um chá novo. Eu preciso esvaziar antigos preconceitos para que os novos cheguem. E é isso que nós fazemos com Jesus. Então, quando a gente começa a se observar, e quem que eu vou perdoar? E quando Moisés falou: perdoe os amigos e odeie teus inimigos, chega Jesus e fala assim: aleluia, agora é uma nova fase. A fase é: ame os seus amigos e perdoe, e ame os seus inimigos também. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Aí está toda a lei e os profetas. Ou seja,
aqueles 613 preceitos e prescrições da lei judaica que está na Torá, Jesus simplesmente sintetiza e diz: amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Aí está toda a lei e o profeta. E esse restante da lei serve para quê? Para ensinar a amar. Cada um escolhe para estudar um livro, mas é sempre lei do amor. O que ele veio passar é amor. Toda vez que eu saio da casa do amor, eu me inflijo ao livro Cristo, do que eu venho buscar no meu mestre. Então, quando ele fala amar os amigos e os inimigos, pensando, perdoar amigos é interessante, porque se nós pararmos para pensar, quantas vezes nós podemos nos desentender com os inimigos? Quantas vezes? Uma vez, né? Porque depois a gente vai se afastar. Geralmente a gente faz isso. A gente perdoa uma e se afasta daquela criatura. E os amigos? A palavra perdoar no grego significa tolerar. Tolerar o outro. O amigo é aquele que convive com a gente, é aquele que a gente fala assim: come um quilo de sal comigo. Não é esse o amigo? Eu tenho que aprender a perdoar o meu amigo. Porque uma convivência muito próxima. Vocês já perceberam que de perto ninguém é normal, né? De perto nem foto fica boa, né? Chega a foto de foto horrível. De perto nada é muito bom. Então, quando começa a juntar muito, a gente começa a reparar o outro. Então, a gente tem que aprender a perdoar o amigo. E Jesus nos testemunhou quando ele perdoou Pedro. Pedro negou. Perdoou Pedro. E Judas, quando ele disse: um desses aqui irá me trair, ele falou: é comigo, Senhor. Ele já se entregou. Jesus falou: é aquele que bota a mão no prato junto comigo. E aonde Judas botou a mão no prato junto com Cristo? Quem é que bota a mão no prato junto com a gente? É aquele que priva da nossa intimidade, da nossa confiança. É aquele que senta na mesa com a gente, aquele que vem na festa da gente. É esse que vai nos trair muitas vezes. É um testemunho doloroso. Porque ele se perdeu. Na realidade, geralmente é o outro que se trai. Ele me traiu, fulano me traiu. Por que ele me traiu? Eu posso dizer que ele se traiu. Ele traiu os votos que ele fez. Ele traiu o objetivo da vida dele. Ele traiu o caminho qual ele escolheu. Ele que se traiu. Que bom que foi ele que traiu e não eu. É melhor ser traído do que trair. Então é aquele que bota a mão no prato comigo. É aquele momento do testemunho. Se eu não tenho Cristo, eu vou me vingar. Mas quando eu penso no Jesus, eu busco forças para quê? Para superar. Porque na hora que o outro me trai, a minha confiança, o meu respeito, tudo que eu depositei de melhor nele, eu tenho uma vibração. E essa vibração vai chegar até ele. Vai envolver e vai acontecer o quê? Vai voltar. Potencializar. Então, eu não sou bobo, mas eu sou inteligente. Então, isso aqui tem que passar a ser o quê? Uma estação terminal. Fio terra, não é que a gente fala na eletricidade? Fio terra. Quem é que faz o nosso fio terra? É a prece. Jesus, guia espiritual, me ajuda, Senhor. Que esse sentimento não saia de mim. Que eu não envolva o outro com essa raiva. Que meu poder é muito de pensar, é muito forte, todos nós temos. E às vezes nós implodimos. Nós vamos ter um câncer, nós vamos arrebentar uma tireoide, nós vamos ter um problema de pele. Por quê? Porque o corpo é um escoador, ele vai ter que sair. Ou vai lá no corpo do outro ou vem no nosso. Mas pelo menos já foi no nosso, foi imunizado. Não impregnou no perispírito. A própria espiritualidade a retira dali, naquela própria reencarnação. Já imaginaram uma panela de pressão? Por quê? Porque não houve compreensão. Vamos lembrar daquelas as formas que algumas pessoas perdoam. Olha,
eu perdoei fulano, tá? Mas não compreendo nada que ele fez. E não quero nem falar sobre ele, não quero falar dele, não quero vê-lo. Tradução, eu não perdoei. Outro caso, fulano, você compreendeu porque fulano, aquela criatura fez isso contigo? Eu compreendi. Compreendi, mas não perdoou. Isso nada justifica o que ele fez comigo. Não perdoei. Às vezes eu compreendo e não perdoo, às vezes eu perdoo e não compreendo. Eu tenho que encontrar um ponto. Eu tenho que compreender. Aí eu se deixo de ser panela de pressão. Aí eu administro o outro e a mim. Olha como é diferente. Se eu começar a botar coisa embaixo do tapete e dizer que eu não sinto nada, eu não sinto raiva, espírita não sente sim. É uma emoção. Como é que não vai sentir? Alguém venceu as emoções básicas? Sentiu tristeza, sentiu raiva. Nós temos uma série de emoções desgovernadas. A melhor coisa é quando o outro nos desilude, né? Quando a gente se desilude e olha e fala, olha o que eu senti pelo outro. Eu me conheço. Quando eu me conheço, eu já andei metade do caminho. Porque senão eu me mantenho iludido. E é bom quando eu me desiludo, prefixo des, perder a ilusão por alguma coisa. Os iludidos, o inferno está cheio. Pelo menos a gente já desiludiu, né? A gente já deu o primeiro passo. A gente já falou assim, Senhor Jesus, eu sou aquele enfermo, eu sou aquela criatura prejudicada, eu sou aquela criatura cheia de defeito, estou aqui procurando médico. Porque os bons, os que se sentem bons, não procuram médico. Quem é que vem procurar Jesus? O aflito, o sofredor, o que se vê imperfeito e quer mudar, o que já descobriu que precisa mudar, mas está difícil, porque a gente quer mudar para hoje. Eu li isso hoje e quero mudar hoje, esquecidos que nós temos um tempo para amadurecer esse conhecimento até vencer. E a gente quer mágica. E quando a gente vê, às vezes, uma criança praticando, a gente fala, mas como é que ela faz? Esquecidos que ela traz as ideias inatas de outras encarnações, já foi essa conquista realizada. Então, o amigo, a gente tem que aprender a perdoar. A gente pode lembrar também que nós precisamos perdoar aos desencarnados. Muitas vezes, a gente começa a se explicar pelas nossas famílias daqueles que já se foram. Pai, a mãe, o avô, e começa a falar mal. E a gente pensa, mas ele não vai vir aqui se defender. Vem sim, vem sim. Dona Ivone Pereira conta um caso na Luz do Consolador, que a mãe dela teve que fazer uma viagem e deixou lá para as crianças o pai e os filhos. E eles foram, ficaram com medo de ficar sozinhos, que nunca ficava sozinho sem a mãe. Foi aquela criançada toda dormir lá no quarto do lado do quarto do pai. E o pai começou a conversar lá com os filhos, lembrando do passado, e deitou a língua a falar mal do cunhado que tinha morrido há quase 2 meses. Começou a falar mal do cunhado, do tio da Ivone. Fala mal. E elas falavam, papai, não fala mal dos outros, papai. Isso é descaridoso. É isso mesmo. Ele fez isso e continuou falando mal do cunhado. Daqui a pouco ela começa a escutar uns passos pela escada, subindo, e ela olha naquela frecha daquelas portas antigamente que não eram bem feitas, já olha aquela botina preta, e ela lembra do tio, a irmã olha, ela falou, papai, o pai era um médium, excelente de visão. E daqui a pouco ela começa a ouvir o resmungo. Voz direta, fenômeno da voz direta, imperfeito, por quê? Porque o espírito não teve tempo, né, que a gente chama de montar aquela garganta ectoplásmica. Não foi rápido, foi a voz direta, uma garganta ectoplásmica feita ali naquele momento pelo espírito, e o espírito começou a resmungar, e ela falou, papai, e aí ele falou, é bom que você ouça isso mesmo, é de você mesmo que eu estou falando, que o pai não respeitava mesmo, e continuou falando mal do cunhado, e as meninas começaram a entrar, e o pai começou a tossir, e o tio, o desencarnado, perdoando. Bem, o pai dela tossiu durante 3 dias, tão complicadamente que nem o trabalho pôde ir. E continuou tossindo amenamente, de tanto que elas rezavam, para o tio perdoá-las, ainda por 3 meses. Ou seja, quando a gente joga o nosso pensamento,
Quando a gente joga a nossa emoção, isso tem endereço, não tem? Isso vai encontrar o destinatário. A carta vai para o lugar certinho. E todo mundo vai ter compreensão de ficar falando mal de mim. Mas você quer falar mal de mim? Mas peraí. Tem gente que ainda está muito próximo. Então, ele veio se defender. Olha um processo obsessivo que poderia começar dali. Um processo obsessivo. Então a gente começa a lembrar do outro que passou pela nossa vida e já desencarnou. A gente pensa assim, olha, ele fez o melhor que ele podia fazer. Platão diz que ninguém faz alguma coisa inferior ao que sabe fazer melhor. Jamais. Quando você aprende a fazer uma coisa melhor, você imediatamente começa. Aí quando a gente fala, ué, mas essas pessoas que sabem que está errado e estão aí matando, roubando, porque para elas aquilo ainda é o melhor. A gente é que tem dificuldade de compreender isso. Para aquela criatura, aquilo é o melhor que ela até no momento daquela vida, assim, no momento dela. Então, quando a gente começa a permitir o outro e falar assim, olha, ele fez o melhor dele naquela reencarnação comigo. Ah, não foi um bom pai? Não foi uma boa mãe? Não foi um bom tio? Não foi um bom avô? A gente poderia falar para a gente, né? Que eu seja então melhor. Que eu vou ensinar para ele como é melhor. Como é que é ser melhor? Será que eu seria melhor mesmo? Nas condições que fulano viveu, com a condição financeira que fulano viveu, com os problemas de saúde que fulano teve. Essa história de se colocar no local do outro não dá. Porque ninguém sabe você pode entrar no coração do outro. Cada um tem a sua história, tem o seu passado espiritual, tem as suas conquistas, que são diferentes da minha. Por mais que eu queira, eu posso imaginar como deve ser uma situação. Mas me colocar no lugar do outro é uma forma de expressão ainda muito infantil que a gente usa, que ninguém consegue. Posso supor, mas nunca me colocar no lugar do outro. Eu não posso entrar no coração do outro. Então, a gente começa a oferecer ao outro e falar assim, o que ele fez, passou. Vamos bola para frente. Vamos continuar isso aí. A gente vai se encontrar novamente. A gente vai fazer melhor. Que Deus dê força para ele reparar. Qual é? Né? Se matou, se roubou, se prejudicou, louvado seja Deus. Que ele tenha força, porque ele vai ter que se recompor. Qual é? Que ele tenha força naquele momento. Então a gente começa a imaginar também o perdão que nós devemos a nós. A gente tem que aprender a se perdoar, porque se a gente quer evoluir, se a gente quer ser modelo, querendo ou não, nós somos modelos. Querendo ou não, nós somos cartas vivas do Cristo. As pessoas nos observam como exemplo. A gente fala, pô, que péssimo exemplo. Mas a gente é exemplo. Todos nós somos exemplo para os nossos filhos, para os nossos técnicos, para os nossos alunos, para os nossos funcionários, para os nossos chefes. As pessoas nos observam como exemplos. Que tipo de exemplo eu estou passando? O que eu estou expressando da minha vida? Eu tenho responsabilidade sobre isso. Então é quando eu começo assim, se eu quero isso, eu tenho que aprender a me perdoar, porque como é que eu vou perdoar o outro se eu não me perdoo? E às vezes a gente entra na casa do extremismo, aquelas criaturas que são eternas vítimas, que nunca assumem responsabilidade, que se explicam sempre pelo outro. Eu não fiz isso por causa de fulano, a vida não deu certo por causa desse crânio. Sempre vítima. E tem o outro também, que não se permite um erro. São aquelas pessoas que são perfeccionistas. Só elas sabem fazer. Só elas sabem desenhar. Só elas sabem escrever. Só ela. Quando o outro faz, ela fala, não está bom. Não está bom ainda. E quando ela erra, ela vai ter muito dor no fígado, né? Se perdoa. Vai cristalizar, ela vai ter pedra nos rins, ela vai ter tudo. Não consegue se perdoar. Ela não conseguiu se ver como uma criatura em construção. Isso não é obra pronta. Na gente, a gente podia botar aquela tabuletazinha que o pessoal na obra bota. Olha, nos desculpe o transtorno, né? Quando eu estou em reforma, para melhor atendê-los. Não é assim que a gente vê? Mas, gente, vocês me desculpem. Não exige de mim que eu não posso dar. Mas vocês já repararam que a gente fala para a criatura, ó, não sou isso. Aí o camarada vem com o pau naquela árvore, pega aquele fruto verde, taca-lhe a paulada, médium principalmente, né? Taca a paulada na árvore, aí cai aquele fruto verde e fala, ó, o fruto está verde, o fruto não está bom ainda.
Aí, que era assim mesmo esse fruto, e tira na paulada. Ele pega o fruto, prova e fala, que coisa ruim, mas a gente não avisou. Que a gente não está pronto. É o outro que existe. Mas eu estou permitindo isso? Então eu falo para mim, que pretensão? Eu caí naquela casca de banana. Natural? É natural que eu caia naquela casca de banana. Mas eu senti uma emoção ruim. É natural? Eu sou uma criatura imperfeita, não estou aprendendo. Da próxima vez eu vou tentar fazer melhor. Com a experiência que ficou. Não é mais errar por errar. Tanto faz. Não. Onde foi que eu errei? Por que foi que aconteceu? Da próxima vez eu vou me esforçar mais. Que isso me fique como experiência para que não mais se repita. Então, quando a gente começa a observar que a gente tem que ter ternura com a gente. Então, não é pelo fato que uma criatura leu a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo, toda a Torá, ou qualquer livro religioso, e que isso esteja no intelecto, significa que ela está fazendo. A gente precisa de um tempo de decantação, não é assim que a gente fala? Tem que decantar no conhecimento. O amadurecimento do espírito, o amadurecimento do senso moral, isso tem que ser sentido, tem que ser experimentado, até que o espírito comece a discernir. A gente vê crianças tão novas com facilidade de discernir o certo e o errado. Mas eu não sei discernir. Como não sabe? Eu não sei. Eu não sei se eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado. Se não sabe, tem que estudar. Primeiro que a lei já está escrita na consciência de todo mundo. A gente tem que relembrar essa lei. A gente tem que desabrochar esse processo de consciência. E não regatear com a consciência. Porque o que a gente faz? Na hora que a gente vai fazer um equívoco, um incorreto, a consciência é quem? É aquela sirene, aquela sinetazinha que fala, não está certo. Aí a gente fala assim, se eu não fizer, ele vai fazer. Aí eu vou ser boba. Aí eu começo a racionalizar, arranjando justificativas para que a minha consciência embora. Ao contrário que quando a consciência, ela tem que cada vez mais ser aberta, ser desenvolvida. Por isso que nós vamos ver criaturas que devem milhões, uma série de vícios, dorme, que a gente fala, dorme na baba, não é? E às vezes a gente está numa dívida de 1 centavo e a gente está assim tenso. O que mudou ali? Nível de consciência, nível de responsabilidade. E a pergunta é, quer ficar irresponsável ainda? Quer ficar dormindo? Durma, mas não caminha. Então, quando essa consciência vai desabrochando, o nível moral vai se despertando, eu fico mais atento, eu quero andar mais dentro da lei. E me cobro. Por isso a gente se cobra. Mas tem uma hora que eu falo assim, podia ter feito melhor. Não estou aprendendo. A próxima vez eu vou fazer melhor. Essa é a proposta. Um pouquinho a cada dia. Com ternura. Porque senão, nós vamos, nos machucar, não levar a lugar nenhum. A gente vai ficar aquelas criaturas igual aquelas religiões antigas, que fica lá se batendo lá com aquele martelo, se mortificando e fazendo processos de epiderme, só a pele que fica bonitinha, dá uma esfoliada. Mas a alma não mudou nada. Então, na realidade, é o espírito que tem que ser trabalhado. E Kardec deixou muito claro, nós somos espíritas? Somos espíritas. Mas às vezes a pessoa fala, não, mas eu não perdoo ainda. Eu não sou Kardec. Nem Jesus falou que aqui tem nós. Quem é o espírita? É aquele que se esforça para vencer as suas más inclinações. É aquele que tenta modificar e se transformar. Então é o que a gente está fazendo? É o que a gente está fazendo. Então nós somos espíritas. Nós estamos no esforço. Você já faz? Não, eu não faço. Mas eu quero fazer. Eu já me direciono para isso. Olha que bom quando eu sei para onde me direciono. Porque aquela criatura que não sabe para onde vai, onde é que ela chega? Em lugar nenhum, Pelo menos quando eu sei para onde eu vou, mesmo que eu demore, mas eu sei para onde eu quero ir. Eu vou caminhar nessa direção, na direção do Cristo. É como se ele dissesse, olha, caminha por aqui, caminha na casa do amor, caminha na casa do perdão, aprende, abranda aí o coração. Então, a gente percebeu, quantas pessoas nós temos para perdoar. E a gente lembra aqui quem é o mais beneficiado, o maior beneficiado pelo perdão. E a gente começa a lembrar que somos nós mesmos, Tem uma história que conta a experiência de um professor que pediu aos seus alunos para que eles arranjassem umas batatas
lá cada um arranjasse umas batatas, e cada batata colocasse o nome de um amiguinho que ele não gostasse. E aí as crianças foram lá anotando o nome de um amiguinho naquela batata e bota lá na mochilinha. Outro amiguinho que ele não gosta, que ele não perdoa, bota na mochilinha e o professor pediu para ele ficar andando com a batata todo dia. Não podia largar aquele saquinho de batata. O tempo foi passando um dia, 2 dias, uma semana, o que começou a acontecer com aquela batata? Começou a ficar inchar, pesar e feder, não é? É isso, os nossos sentimentos. Quando a gente não perdoa, pesa e cheira mal. É esse ressentimento. É disso que a gente está se livrando. Porque quando a gente não perdoa o outro, é como se a gente pegasse aquela pedrinha de brasa lá da churrasqueira e apertasse com toda a força. O primeiro a se machucar somos nós. Portanto, quando eu solto, eu libero, eu me liberto, eu paro de sofrer. Então, a gente começa a perceber que o perdão escraviza. O perdão, Emmanuel fala, que é um amor enlouquecido. Você vê que quem tem ódio do outro é amável. É amor, um amor mal resolvido, um amor enlouquecido. E a gente começa a pensar assim, quando a gente não perdoa, vocês já repararam que a gente fica com aquela gasturazinha, né? Aquela consumição gostosa. Vira e mexe, a gente vai lá e conta para o outro. Sabe o que fulano fez comigo? Aí aquela feridinha começa a cicatrizar. O tempo passou. Aí a gente encontra alguém. Vou te contar o que fulano fez comigo. Aí a gente vai lá, pega aquela casca daquela feridinha, coça, tira a casca. Já estava cicatrizando. De novo o processo de cicatrização. A gente gosta de alimentar, é o vício pela auto-mortificação, pelo próprio sofrimento. É um vício de reprisar aquela mesma história que o outro fez. A criatura está separada daquela outra criatura há 40 anos, mas chega perto de, sabe o que fulano fez comigo? Não tem como cicatrizar. Para que tanta dor? Isso não fecha essa ferida nunca. E repara que a gente compra viagem para passear, para desfazer a cara dela, tirar aquela criatura da cabeça. O que a gente faz? Leva ela junto, não é? Ela vai de graça, não paga passagem. E está na praia bonita, está aquela criatura do meu lado, estou pensando nela. Aí estou eu pagando passagem cara, vai para um lugar bonito. Está a criatura do meu lado, de graça. Isso se faz. E